Eu vou convidá-los então a meditar comigo na noite deste sábado, João capítulo 3. A passagem do grande líder, fariseu Nicodemos. João capítulo 3, convido a amada igreja a alternar comigo as leituras dos versos, até por fim o verso 15. João capítulo 3, vou convidar você a alternar comigo. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A isso respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se palavras celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou serpentes do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu vou convidá-lo novamente, você, a me acompanhar em uma oração audível e clamando para que o Espírito Santo de Deus, que habita em todo o coração crente, o Espírito Santo também, que é o Consolador, ele que tem dentre as suas funções o papel de levar o devido entendimento da Sagrada Escritura. Nós não temos condições tão favoráveis se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na nossa mente como no nosso coração. Ore comigo. Senhor, graças queremos te render, porque Tu és o nosso grande Deus. O Senhor, por mérito próprio, é o nosso Salvador, o autor da nossa fé. E sem o Senhor, se o Senhor não tivesse aberto os nossos olhos, seria impossível ver a grandeza que há em Ti, como também a salvação pela mediação de Jesus. E agora que abrimos a Escritura do Senhor, que é a nossa regra de fé, de vida, nós queremos expressar e suplicar a nossa dependência para que o Senhor nos instrua nessa noite de sábado, para que mais um momento que temos como igreja seja um momento de aprender a respeito da Tua sagrada palavra.
clamamos que o Senhor, pela ação do Teu Espírito bendito, ajude-nos a entender. Que o nosso coração, Pai, seja como um bom solo para essa palavra lida a noite de hoje, em Cristo Jesus. Amém. Nascer de novo, eis a questão. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. Nascer de novo, eis a questão. Porque olhando para esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, nós podemos resumir dessa forma: nascer de novo, eis a questão. Contudo, eu quero convidá-los a refletir em uma introdução para que compreendamos melhor esse texto que acabamos de ler. Nós estamos enfrentando ainda no nosso Brasil e até mesmo no mundo o surto do coronavírus, Covid-19, uma das razões as quais você se encontra aqui hoje por orientação das autoridades municipais, estaduais, usando máscaras como intuito preventivo desse mal, não é mesmo? Contudo, nós estamos aí enfrentando em todo o mundo ainda essa grande questão, esse surto, cujo o transmissor da doença é o vírus Covid-19. E eu não vou entrar no mérito da gravidade dessa enfermidade, desse mal nos nossos dias, mas o que podemos ver é que ainda a proliferação desse vírus ainda não está equilibrada em nosso mundo, principalmente no Brasil. E o Max sabe disso, mas eu e a minha família, há um tempo atrás, fomos alvo dessa doença, né? Tanto eu, minha esposa e minhas crianças tivemos Covid-19. Pela graça do nosso bom Deus, passamos por esse vale de forma tranquila, em paz, e todos estamos bem. Mas devemos ainda ter cuidado pelo momento que estamos vivendo ainda. Contudo, irmãos, diante desse cenário, né, de pandemia, podemos observar também, em contrapartida, expressões de medo, expressões de ansiedade, expressões que trazem e levam as pessoas a um desequilíbrio até mesmo emocional. Há pouco tempo na nossa igreja havia uma família que estava tão preocupada quanto a este vírus que eles não estavam fazendo nada além de ficar dentro de casa, nem saindo para comprar alguns mantimentos. Há pessoas em nosso meio que estão extremamente balançadas, preocupadas quanto ao que estamos vivenciando. Então, diante desse momento que nós estamos vivenciando, tem vindo uma coisa muito à tona. Eu acredito que a pandemia que estamos passando, ela veio para revelar muitas coisas a nós, principalmente a igreja, e também principalmente àqueles que não têm Cristo em sua vida. Nós estamos aí com medo, com receio de um vírus que pode levar à morte. Contudo, há algo que está vindo à tona e que nós precisamos refletir. A humanidade, meus irmãos, ela foi contaminada também. Não me refiro ao Covid-19, não me refiro a um vírus qualquer, mas eu me refiro ao fato que ocorreu lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, a respeito da queda. O homem ali, no contexto, capítulo 3 de Gênesis, foi de fato picado por uma serpente. Ele foi contaminado por algo que marcou toda a sua trajetória. E por isso que nós falamos da queda, do pecado original.
Por isso que a humanidade, ela teme algo diante do seu viver, a saber, a morte. A saber, a morte. E uma coisa que está muito evidente nesse quadro de pandemia dos nossos dias, o quanto as pessoas estão preocupadas quanto à morte. Ainda é algo ainda pior do que meramente Covid-19. E parece-me que as pessoas ainda não se atentaram para a importância da eternidade. Porque para essa contaminação, propriamente dizendo, pecado, a cura não encontra-se em laboratórios. A cura não encontra-se em farmácias. A cura não pode ser encontrada na proporção dos bens. A cura, ela não pode ser encontrada nem mesmo nas religiões que o mundo tem apresentado, meus irmãos. Mas a cura está unicamente na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que Jesus vai falar aqui com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Nascer de novo, eis a questão. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para a gente adentrar a uma descrição, uma explicação da passagem de hoje. A pergunta é: você tem certeza de que nasceu de novo? Há muitos jovens entre nós na noite de hoje. Você tem certeza que nasceu? É nascido de Deus? Acho o melhor termo teologicamente você é nascido de Deus, porque o homem, propriamente dizendo, ele não pode nascer fisicamente e muito menos espiritualmente. Você é nascido de Deus. Dizer coisas do tipo, como nós encontramos aí hoje entre os evangélicos: eu tenho Cristo na minha vida porque eu estou em uma igreja, já fui de uma igreja, eu já participei da juventude de tal denominação, etc, etc. Convenhamos, isso não é prova de que você nasceu de novo. Não é prova. Por que digo isso? Está aqui no texto. Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, é um exemplo desta realidade, meus irmãos. Este homem, ele foi procurar Jesus Cristo, atraído pelos sinais que Cristo estava operando. E conforme está no verso 2, olha só: este de noite foi ter com Jesus, ele disse: mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Este homem foi procurar Jesus porque ficou extremamente impactado, atraído por conta do que Cristo estava fazendo ali em sua região. Talvez, irmãos, porque havia entre os judeus sinceros, a expectativa de que o Messias iria vir. E esse Messias, quando ele viesse, ele iria restaurar Israel e também iria libertar Israel do jugo de Roma. Portanto, dentro do Sinédrio, e Nicodemos era um destes homens, ele era o maioral dentre o Sinédrio, diz as Escrituras. Então, dentro do Sinédrio havia alguns homens que também esperavam isso, por uma razão, há um contexto político aqui. Eles estavam cansados de comer na mão de Roma. A liderança judia estava cansada de se humilhar perante Roma. Eles estavam cansados de trocar a honra pela sobrevivência. Entenda bem, a Roma, naquele contexto de Cristo, até permitia que os judeus fizessem a sua adoração, tivesse a sua religião. Roma dava essa liberdade aos judeus, desde que os judeus comessem na mão de Roma.
Então vejam que Nicodemos é um destes homens que, ao ver Jesus operando aqueles grandes milagres, grandes sinais, ele talvez pensou assim: pode ser que este que vem operando esses grandes sinais, pode ser que este seja o Messias prometido. Portanto, irmãos, nós podemos ver que alguns detalhes interessantes na passagem de hoje. Porque Nicodemos foi visitar a Jesus. Ele foi visitar a Jesus para tirar provas se Jesus era mesmo aquele que a Escritura havia falado a respeito. O Messias libertador, aquele que viria fazer algo tremendo para os judeus. É tanto que ele foi à noite, segundo a Escritura, porque ele tinha medo que as autoridades, tanto romanas como judias, soubessem que o grande líder do Sinédrio, eu vou repetir, o mais importante líder do Sinédrio, fosse visto conversando com Jesus. E talvez nesse encontro de Cristo à noite, com Cristo naquela calada da noite, ele esperava receber um elogio de Jesus. Foi quando então Jesus assegurou a Nicodemos que a sua fé era uma fé falsa. Não era uma fé verdadeira. Você pode ver isso claramente no verso 3, quando Jesus disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que eu estou dando esse pano de fundo, meus irmãos? Para que vocês entendam que estamos aqui falando de um homem que era o maioral dos religiosos e que foi procurar a Jesus com receio à noite, porque não queria que as autoridades soubessem que ele estivesse ali, e especulando que Cristo seria, quem sabe, o profeta, o Messias prometido. E diante disso, Cristo o assegura que a fé dele, a fé daquele grande religioso, não passava de uma fachada, era enganosa. Portanto, aprendemos aqui 3 lições, algumas características da fé verdadeira. O que seria a fé verdadeira? Em primeiro lugar, meus irmãos, a fé verdadeira envolve arrependimento. Arrependimento. Por vezes nós não entendemos isso no contexto atual, né? Porque hoje boa parte das pessoas que se voltam a atenção ao Evangelho tem recebido um convite muito aquém do que é mesmo o Evangelho. Vem para a nossa igreja que você vai ser uma pessoa melhor. Vem para a nossa igreja que você vai gostar, vai se sentir bem. Vem para a nossa igreja que os seus problemas vão acabar. Aí o negócio fica sério, porque a pessoa vem para a igreja, o mundo não vai arredar. O mundo vai para cima dessa pessoa, porque nós aprendemos por Cristo que se o mundo odiou a Cristo, odiaria também a sua igreja. Portanto, estamos diante aqui de uma verdade. O que é novo nascimento? O novo nascimento, a característica de uma fé verdadeira envolve arrependimento, meus irmãos. E Nicodemos, ele não entendeu isso. Vocês podem observar dos versos 4 a 5, quando Jesus disse: olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos retrucou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui, ele vai levar Nicodemos a refletir sobre um pouquinho da Ordus Salutis. Na teologia nós dizemos que é a ordem da salvação. Porque Jesus, ele vai dizer assim no verso 3, quem não nascesse de novo não poderia ver o seu reino. Ficou claro isso? Agora no verso 4,
no verso 5, Jesus vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não poderia não só ver, mas também não entrar no seu reino. Isso está muito claro. E veja que Nicodemos, ele foi naquela noite em busca disso. Algo em Jesus, algo que Cristo estava fazendo, atraiu esse grande líder religioso. Este homem, ele foi a Cristo propriamente movido, não por curiosidade. Talvez seja uma ideia que você tem inicialmente no texto, mas nós iremos ver mais à frente que ele não foi a Cristo movido por curiosidade. Cristo está aqui, diante desse homem, já falando ao seu coração. Porque tradicionalmente, nós quando pregamos João capítulo 3, nós defendemos, alguns defendem a tese de que esse homem não veio a ser convertido, o que é um equívoco dizer isso. Mas diante desse diálogo de Jesus com esse líder, fica evidente, meus irmãos, como esse homem estava sendo atraído pela palavra de Cristo. Ele queria saber como era que Jesus, se ele fosse o Messias prometido, como ele iria estabelecer o reino de Deus em Jerusalém. Como é que as promessas do Antigo Testamento, que esses judeus interpretavam literalmente que iam acontecer. Nicodemos, ele pelos sinais que Jesus operava, ele pensou assim: agora chegou a hora, é o momento que ele vai instituir o reino de Deus diante de nós. Aí Jesus responde: olha, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba, um judeu tradicional, grande religioso, que vai até Jesus, querendo saber se ele fosse o Messias prometido, e ele talvez esperando um esclarecimento de Cristo a esse respeito, de como o reino seria restabelecido. Jesus diz assim: você tem que nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no meu reino. Em outras palavras, irmãos e irmãs, Jesus estava dizendo para este homem que a grande questão não era como construir o reino de Deus, mas como entrar no reino de Deus. Estão entendendo até aqui? Quem não nascer do Espírito não pode ver o reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar neste reino. A grande questão teológica que Jesus está falando: olha, quem não for nascido de Deus jamais entrará nesse meu reino. Portanto, mas como, pastor Márcio, nós entramos nesse reino? É uma pergunta que salta dessas letras sagradas. Como entrar nesse reino? O texto já nos responde: nascendo da água e nascendo do Espírito. É muito interessante essas duas expressões. Primeiramente, essas duas expressões, ao mencionar aqui água e Espírito, Jesus estava apontando para dois aspectos fundamentais dessa transformação. Água, por quê, irmãos? Água, nascer da água. Porque a água, ela é um símbolo universal de limpeza, de purificação. É tanto que a água, aqui no contexto de João 3, refere-se ao batismo. É tanto que Jesus, ele faz, em boa parte do seu ministério, referência ao que João Batista pregava. E João declara, lá em Mateus capítulo 3, o verso 11, eu vos batizo com água para o arrependimento. Olha só, portanto, água aqui, nascer da água, significa arrependido. Mas como podemos nos arrependermos dos nossos pecados? Por ação própria?
por ação própria? Será que esse processo que o Espírito Santo opera, em nós, tem mérito nosso? Claro que não. Meus irmãos, se somos libertos, conduzidos a entender alguma coisa do Evangelho, a abraçar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, entenda bem, é uma ação regeneradora do Espírito de Deus em nós. Nós somos regenerados quando ouvimos a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir a pregação do Evangelho. E sendo você e eu um escolhido de Deus, conforme diz a sua palavra, que aqueles que Ele iria salvar, Ele escolheu antes da fundação do mundo, é uma doutrina bíblica. Portanto, nós que somos escolhidos pelo Pai, ao ouvirmos a pregação verdadeira, genuína do Evangelho, o Espírito Santo nos leva primeiramente a reconhecer nossa miséria, a reconhecer o quanto estamos perdidos, o quanto nós carecemos de um libertador, porque Cristo jamais dará o Evangelho da graça a alguém que não entenda estar perdido. E quem não nascer da água, não se arrepender dos seus pecados. E também a segunda expressão, nascer do Espírito. Porque, irmãos, essa convicção de pecados, ela não acontece sem a ação do Espírito Santo. Na verdade, ela acontece por ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu sou regenerado. Isso coloca em mim, diante de mim, a minha miséria, o quanto eu estou perdido, o quanto eu preciso de um Salvador. E o Espírito Santo, então, impulsiona o meu viver à pessoa de Cristo Jesus. Quem não nascer do Espírito, aliás, é uma obra sublime do Espírito Santo de Deus, não do próprio homem. O Espírito Santo é o doador da fé verdadeira, até porque nós entendemos pela Escritura que a fé, ela é um dom do homem. Hein, meus irmãos? A fé é um dom do homem? Quem dá a fé? É Deus. A fé é um dom divino e ninguém jamais vai crer em Cristo, a menos que o Espírito Santo conceda isso ao pecador. Esses dias eu preguei lá na nossa igreja, Jardim Vitória, em Belo Horizonte, um texto que é geralmente mais usado fora do contexto pelos cristãos. Aquele texto diz assim: onde está o Espírito, ali há liberdade. Lembram dessa passagem? 2 Coríntios 3,15. Aonde estiver o Espírito Santo, ali há liberdade. E para boa parte dos cristãos que tiram esse verso do seu contexto, a ideia transmitida é: oba, então se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho liberdade para fazer o que for necessário na adoração a Deus. Eu posso usar a minha criatividade para cultuar a Deus, porque o que importa é que onde está o Espírito, eu tenho liberdade para agir, para cultuar do jeito que eu entendo ser certo. O que é um engano. Porque o texto em 2 Coríntios 3,15 diz assim: onde há o Espírito Santo, ali há a liberdade. Mas a liberdade ali, o contexto está falando da liberdade da cegueira espiritual. Porque o texto ali vai falar, nos versos 13 e 15, de 2 Coríntios capítulo 3, que os crentes, os fariseus, os judeus, eles liam Moisés e não entendiam porque estavam sobre eles o véu. E de repente, pela ação do Espírito Santo, a cegueira foi retirada e eles então passaram a ver o que não viam. Assim aconteceu com você. Onde há a ação do Espírito Santo, essa ação regeneradora, de abrir os nossos olhos, que até então eram incapazes de ver, entender a mensagem do Evangelho, agora há liberdade. Mas liberdade não para mim cultuar do jeito que eu penso ser certo, mas liberdade para falar, para adorar o Senhor. Liberdade
dessa cegueira que até então eu tinha. E novo nascimento envolve isso, uma ação regeneradora do Espírito Santo, nos levando ao arrependimento e nos impulsionando a crer verdadeiramente em Jesus. E por isso, irmãos, o Espírito Santo opera isso naqueles que o Pai escolheu. E ao dizer isso para Nicodemos, Jesus deixou claro que o seu reino, antes de tudo, é um reino de salvação de pecados. Quem não se arrepender, que não ter essa convicção de que está perdido, que precisa de um Salvador, que só Cristo é o Salvador, jamais entrará no seu reino. Envolve a fé verdadeira. O novo nascimento envolve arrependimento genuíno, mas que só é operado pela ação soberana do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, fé verdadeira é uma obra exclusiva, soberana de Deus, porque nos versos 3 a 13, nós vamos ver isso claramente. Essa sequência que Jesus faz uma declaração, talvez uma das mais profundas do Evangelho. Ele vai dizer no verso 6 assim: o que é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está tratando aqui de duas naturezas, a natureza do homem carnal, o homem caído, o homem cego espiritualmente, o homem corrompido pelo pecado original, incapaz de fazer qualquer coisa para se salvar, para se reconciliar com o seu Criador. O que é carne é carne. O homem carnal, ele sempre viverá com a inclinação às obras das trevas, às obras carnais. Mas o texto diz: o que é espírito é espírito. O que Jesus estava dizendo a Nicodemos é que ninguém, uma pessoa gerada da carne é carnal, e uma pessoa gerada pelo Espírito Santo vive pelo Espírito Santo, meus irmãos. Isso é uma grande verdade, porque a conversão faz isso. Se a gente olhar propriamente para a palavra do nosso Deus, iremos ver que o Evangelho, verdadeiro Evangelho, ele faz algo que nenhuma outra religião é capaz de fazer: transformar homens pecadores, mortos espiritualmente, em homens pecadores agora regenerados, redimidos. Somente o Evangelho faz isso. Lembram que o apóstolo Paulo pregou em uma das suas cartas dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para libertar, para salvar. Então vejam que isso, novo nascimento, é uma obra exclusiva e soberana de Deus. A conversão é um dos maiores milagres que nós podemos observar em toda a caminhada, em toda a nossa vida cristã. Às vezes nós achamos que o grande milagre que Deus tem que operar em nós é a cura de uma enfermidade. Por vezes achamos que o grande milagre que Deus deveria fazer em nosso meio é restaurar, quem sabe, uma deficiência física, conforme a teologia triunfalista pregada aí nos nossos dias tem anunciado, né? As bênçãos materiais, todas essas coisas. Mas olhando propriamente para a Escritura, nós entendemos, aprendemos que a conversão é a maior de todas os milagres que pode ser realizado. O homem não faz isso. O homem não opera isso. Deus opera isso. Por que eu estou dizendo, irmãos? Eu disse agora há pouco que ninguém, por si mesmo nasce fisicamente, nem propriamente
e espiritualmente. Está claro que a fé verdadeira é uma obra tão exclusiva de Deus, tão soberana da parte de Deus. Ai de nós se assim não fosse. Ai de nós se Deus não agisse assim. É tanto que Nicodemos, ele não entendeu isso. O verso 8, Jesus está falando também dessa ação soberana, em transformar pecadores perdidos em pecadores regenerados agora. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Jesus, ele usa uma coisa tão comum do nosso dia, né? O vento. Nós observamos o vento? Sim. Podemos ver o vento? Podemos? Não. Como é que nós percebemos o vento? Podem dizer. Sentindo, né? Nós não podemos ver com nossos olhos, mas podemos sentir, podemos notar, sabe o quê? Que ele é real, que ele está presente. Meus irmãos, assim como o vento na sua ação não pode ser visto, mas a ação do Espírito Santo é também da mesma maneira ao fazer pessoas nascerem de novo espiritualmente. Às vezes, a gente prega um evangelho, ditado tão comum nos nossos púlpitos, e eu acho interessante que fala assim: a palavra de Deus nunca volta vazia. Já ouviram isso? Por que nunca volta vazia? Primeiro, quem é o porta-voz, ele não é o dono da palavra. Nós estamos falando da palavra divina, da Escritura Sagrada, toda inspirada por Deus. Ela que é suficiente para realizar todos os desígnios redentivos de Deus. Portanto, quando um porta-voz, um pastor ou um crente como você anuncia o evangelho a uma pessoa, você entrega, quem sabe, um panfleto a uma pessoa, algo pode acontecer de forma extraordinária. O Espírito Santo, o vento a gente não vê, mas a gente observa o mover dele. Como? Que mover é esse? O mover de convencer um homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Assim é o Evangelho, nunca volta vazio a sua mensagem. Porque toda vez que nós pregamos, um crente prega o Evangelho, há duas mensagens nesse Evangelho. É graça para aqueles que ouvirão o Evangelho e aqueles que serão tocados, transformados por esse Evangelho. Mas esse Evangelho pode ser também juízo para aqueles que ouvirão e se tornarão ainda mais duros quanto à sua mensagem. Há juízo. Mas a ação do Espírito Santo nós não observamos, nós não podemos ver, mas de repente você toma conhecimento que um dia você falou do Evangelho a uma pessoa e aquela pessoa foi tão visitada por Deus que ela foi regenerada, transformada, deixou de viver aquela vida suja, promíscua, se arrependeu dos seus pecados e de repente ela foi para a igreja, ela é uma nova criatura, está ali servindo a Cristo. Assim é a ação do Espírito Santo. Assim é o agir de Deus neste mundo perdido. Nós anunciamos o Evangelho, mas nós não sabemos o resultado imediato desse Evangelho. Não sabemos o resultado. E às vezes o resultado é extraordinário. O grande problema das nossas igrejas atualmente é que estão caladas demais quanto à verdade do Evangelho. Falam do futebol, falam da política, falam tantas coisas, mas não falam de Cristo Jesus. E talvez seja essa uma das razões que as igrejas estão acomodadas, não se vê mais essa ação do bendito Deus em seu meio, de ver pessoas transformadas, restauradas. Mas é assim, meus irmãos, envolve uma obra soberana de Deus. E Jesus Cristo, no verso 13, vai dizer:
no verso 10, ele vai dizer assim para Nicodemos: tu é mestre em Israel. Com uma finalidade, esse homem era um mestre religioso, e Jesus está dizendo: olha, você é o grande religioso, mestre aqui, e não compreende as Escrituras. Nicodemos tinha um entendimento que para o reino de Deus ser estabelecido, seria necessário pegar em armas, fazer uma revolução terrível militarmente contra Roma. E Jesus: não é por aí. O meu reino é espiritual. É uma transformação sobrenatural operada por unicamente. Tu és mestre. Vocês não sabem o que encontra-se nas suas Bíblias. Vocês não entendem o que as Sagradas Letras estão anunciando. Por isso que Jesus vai dizer assim: de que adiantaria eu expor-lhes a verdade celestial? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. É interessante isso, porque Jesus está dizendo aqui que toda verdade que nós devemos entender da eternidade, do Deus Pai, é por meio dele. Em outras palavras, Jesus é o maior e o mais perfeito exegeta de Deus. É por isso que tudo que nós devemos crer no Evangelho, aprender na vida cristã, meus irmãos, se dá pelas Sagradas Escrituras na pessoa de Cristo. Se nós deixarmos sermos instruídos por outros meios que não sejam as Sagradas Letras, nós sempre estaremos no conhecimento mínimo para que vivamos uma vida cristã relevante, santa, de plena obediência à pessoa de Jesus. Portanto, o novo nascimento é uma obra exclusiva e soberana. E Jesus disse assim: olha, importa-vos nascer de novo, Nicodemos. O que adianta a sua religiosidade, o seu status religioso? Nada. Mas por fim, e esse terceiro e último ponto eu acho mais esclarecedor, se você não entendeu nada até agora, o que seria novo nascimento ou a característica de uma fé verdadeira. Primeiro, arrependimento, que nos impulsiona a crer em Cristo. Segundo, é uma obra soberana, exclusiva de Deus. Ninguém vai passar a crer em Jesus, a menos que Deus o leve a crer. Não é isso? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, de nós. É um dom de Deus. A graça, essa graça irresistível, ela me leva a crer em Jesus. Não é o inverso não, tá? Eu tenho fé, então eu sou alvo da graça. Não, porque pela graça irresistível, isso me conduziu a crer verdadeiramente em Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, capítulo 8 e o verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas por fim, terceiro e último ponto. O que é fé, o novo nascimento? Além de arrependimento, obra soberana de Deus. Olha que lindo agora. Que preciosidade que nós temos que anunciar. É um olhar confiante no Cristo ressurreto. Por que eu estou dizendo isso? Nos versos 14 e 15 da nossa passagem, Jesus ele vai fazer uma citação de uma passagem do contexto do Antigo Testamento. Você pode aí acompanhar nessa leitura, os versos 14 e 15, olha só. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha o quê? Jesus está falando aqui a Nicodemos que, mesmo tendo um conhecimento raso das Escrituras, ele certamente lembrou dessa história, dessa passagem, e que está registrada em Números capítulo 21, verso 4 e 9. É uma passagem
esclarecedora que aponta para a fé verdadeira, irmãos. É uma história de pecado, rebelião, mas é uma história também de graça, favor imerecido. O que acontece? Números capítulo 21, verso 4 e 9, resumindo aqui. Ali está dizendo que enquanto os israelitas caminhavam rumo à terra prometida, eles blasfemaram, eles profanaram, eles falaram duras palavras contra Deus. Eles se posicionaram de uma forma terrível, insatisfeitos quanto àquela rotina no deserto. Água, comida. Eles reclamaram demais. Eles foram ingratos para com o cuidado de Deus naquele período do deserto. E só para lembrá-los, nunca em toda a história do povo de Deus, esse episódio da peregrinação dos israelitas no deserto, o tamanho do cuidado de Deus para com o seu povo. Vocês se lembram? As sandálias, elas duravam. Deus mandava, durante o dia, naquele calor do deserto, o quê? Uma nuvem, trazia refrigério ao povo. À noite, no frio, as temperaturas caem. Deus mandava o quê? Uma coluna de fogo que, por vezes, guiava o povo no deserto. Deus mandava, além de outras coisas, Deus dava também pão, né? O maná, carne para o povo. Deus cuidou do povo, mas o povo blasfemou, o povo reclamou, se rebelou contra Deus. E Deus, diante desse pecado, por amar o seu povo, Deus então lançou uma disciplina. E qual foi essa disciplina, meus irmãos? Deus puniu a murmuração de Israel, enviando serpentes venenosas que infestaram o arraial e mataram muitos israelitas rebeldes. Conseguiram entender um pouquinho do resumo de Números 21, o verso 4 e 9? Mas por que Jesus está falando isso com Nicodemos agora? De modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto. É essa a passagem. Por quê? Porque depois de Deus enviar a sua disciplina, a sua vara de correção ao povo, serpentes picando e matando israelitas, o povo, como é costume, né, quando perde o conforto da vida cristã, o mundo desaba, o que o povo crente muitas vezes faz? Corre aos pés do Senhor, né? Ora mais, lê mais a Bíblia, torna-se mais devoto ao Senhor, não é? Por vezes os crentes são assim também. E o povo de Israel, diante desses cenários, temeu, arrependeu dos seus pecados e correu para Moisés dizendo assim: Moisés, clame a Deus por nós, para que Deus tenha misericórdia e nos livre desse mal. O povo está morrendo pelas picadas da serpente. Mas entenda bem, que Moisés aqui, então, ao ver o povo se posicionando assim, ele não mandou fazer uma caça às serpentes. Vamos fazer aqui, Max, uma caça às serpentes. Vamos fazer umas aratucas aqui para pegar as serpentes. Vamos criar um remédio próprio, Max, para a gente matar essas serpentes. Não. Moisés, ele foi até a Deus, clamando, intercedendo pelo povo. E o que Deus mandou Moisés fazer? Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze e que ela fosse estendida na ponta daquela haste e que fosse fixada ali no meio do pátio, para que quando um israelita fosse picado por uma serpente, ele tinha que fazer uma coisa urgente. Ele foi picado, ele deveria correr então até aquela serpente de bronze que Deus mandou Moisés construir e olhar para ela confiantemente, e algo aconteceria. Ele era curado imediatamente. Vocês entenderam agora o que está em Números? Vocês entenderam agora por que Jesus mandou assim? De modo, porque Moisés levantou
a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Aqui Jesus está falando, irmãos, da fé verdadeira, ou melhor, de como nós teremos a fé verdadeira. Lembra que eu disse no início que nós estamos em dias difíceis, de uma pandemia, e o que mais temos assistido diante da humanidade é o medo da morte, não é isso? Da morte física, nem tanto se importando com a sua eternidade. Porque inconscientemente a humanidade, ao dizer tenho medo de morrer, ela está expressando, sabe o quê? Que ela foi um dia picado por uma serpente, a serpente da morte. Mas aí entra Cristo nessa história da humanidade, dizendo assim: vocês que foram picados por essa serpente da morte, vocês que rebelaram contra o Criador, vocês que quiseram ser maior que o seu Senhor, porque assim foi o pecado de Adão e Eva, orgulho. Vocês que estão perdidos, sem uma esperança, olhem para aquele que foi estendido em um madeiro, confiantemente, e vocês serão libertos imediatamente da condenação eterna. Isso é fé verdadeira, é olhar para Cristo ressurreto. As pessoas são salvas, meus irmãos, quando ouvem o Evangelho e com fé contemplam a Cristo, mas pelas suas sagradas Escrituras, e consequentemente são libertas do perigo da morte eterna. Portanto, assim como a serpente foi levantada na haste, Cristo foi levantado em uma cruz para trazer vida a pecadores, meus irmãos. E por favor, eu não estou dizendo aqui que Jesus subiu em uma cruz. Ele fez a expiação pelos pecados de toda a humanidade. A expiação, ela foi limitada, ela não foi ilimitada, conforme a gente anuncia às vezes. Percebe às vezes alguém defendendo que Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Isso é um erro teológico, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que a expiação ela é limitada, porque Jesus morreu somente para os seus, aquele que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus naquela cruz, entenda bem, é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas não é isso que a Bíblia fala. Embora o sacrifício seja suficiente para salvar toda a humanidade, o sacrifício de Cristo só é eficiente na vida daqueles que o Pai escolheu. É por isso que a fé verdadeira, ela é encontrada em você, porque seus olhos se abriram para os seus pecados. Nossa, ai de mim, estou perdido. E você foi impulsionado a entender que se não fosse a ação soberana de Deus, você jamais nasceria espiritualmente. E por essa razão você, diante dessa triste realidade, você olhou para aquele que foi pendurado numa cruz, para te salvar da picada que a serpente lá no Éden deixou em toda a humanidade. A humanidade, meus irmãos, sofre com o veneno da morte. Romanos 6:23, o que está escrito lá? Abre a sua Bíblia para a gente encerrar. Romanos 6:23 está escrito assim: porque o salário do pecado é a humanidade, ela sofre com o veneno do pecado, e só há um antídoto para isso. E Jesus aqui falou para Nicodemos: olha, Nicodemos, você sofre por esse veneno. Esse veneno, Nicodemos, corre no seu DNA. Esse Nicodemos, olha, Nicodemos, esse veneno, ele está em toda a humanidade, mas só há um antídoto para isso, Nicodemos. Olhe
para aquele que foi levantado no madeiro, que foi feito maldito para salvar a sua igreja. Irmãos, eu concluo aqui dizendo que devemos, primeiramente na noite de hoje, louvar a Deus, porque um dia Ele abriu os nossos olhos para entender o quão perdido nós estávamos. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, quando você prega, não leva ninguém a sair confessando a Cristo imediatamente. Não, primeira coisa, o Evangelho confronta o pecador contra o seu pecado. Amanhã eu vou falar algo na igreja de Betânia sobre esse processo. Jesus diz assim, que a mulher samaritana, né? Jesus vai falar da água viva, falou da água viva, foi até ela e ela disse assim, eu quero esta água viva, para que eu não venha mais aqui e tenha sede. Mesmo ela não entendendo que Jesus estava falando de algo espiritual, ela entendia que era algo material, e mesmo assim ela entendeu que aquilo poderia beneficiá-la. E quando ela expressou assim, eu quero dessa água viva, Jesus imediatamente diz assim, vai e chama quem? Teu marido. Por uma razão. Jesus, ao dizer para a mulher assim, você quer essa água? Vai e chama teu marido. Jesus estava levando aquela mulher ao seu senso de pecaminosidade. Porque é isso que o Evangelho faz. Quando o nosso coração regenerado, a ordem que acontece, ai de mim, eu preciso de um Salvador. E Cristo diz, eu estou aqui pendurado para te salvar. Que Deus te abençoe e que você louve a Deus por ver o que não via. Que você volte-se mais a Cristo em gratidão pelo que Ele fez em tua vida. Mas em segundo lugar, uma aplicação, por favor, irmãos, por favor, não guarde isso só para você. Por vezes a igreja tem sido sal dentro do saleiro. O que Jesus está dizendo aqui, da forma como Moisés estendeu a serpente de bronze, para que quem visse aquela serpente fosse salva, é aqui a nossa responsabilidade também como igreja de Cristo, de forma que nós sabemos qual é o antídoto para o pecado, não é? Não sabemos? Qual é a resposta que tantas almas estão clamando hoje, dizendo, eu tenho medo de morrer. Você tem a resposta, basta dizer, olhe para Cristo. E o papel é teu, a responsabilidade é tua como igreja. Não apenas do pastor Erisvaldo, do pastor Márcio. Se você se comprometer a fazer de pessoas alvo desse Cristo, eu não tenho dúvidas de que Deus pode te surpreender em trazer vidas aqui. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Nosso Deus, grandioso és Tu, incomparável. O Senhor é imutável, prova de que, Senhor, se houvesse alguma sombra de dúvidas em Ti, nós estaríamos perdidos, consumidos pela Tua ira. Portanto, queremos Te louvar, Te engrandecer pela salvação que há em Cristo Jesus, por ter tirado de nós a cegueira espiritual, por ter nos livrado, Deus, daquela cegueira que nos impedia de entender o amor e a salvação que há em Jesus. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Receba a nossa gratidão por nos abrir e nos levar a esse entendimento sobremodo excelente da Tua Palavra. Obrigado por nos instruir na noite de hoje.
e por edificar nossa fé. Que a tua igreja aqui presente, Senhor, ela seja fortalecida, como também despertada para o que acabamos de ser instruídos por tua parte, Pai. Assim oramos, gratos, e sabemos que está a nossa fé somente no nosso mediador, que é Jesus. Amém.